Seja bem-vindo ao meu canal Lene Pisoni. Trago aqui para vocês a continuação dos meus vídeos sobre a lei da atração, que esse mês eu estou falando sobre esse assunto especificamente. Desde já agradeço a todos os novos inscritos no canal. Gratidão por vocês estarem aqui comigo divulgando o meu vídeo. E curtindo, deixando o seu like, o seu comentário, se inscrevendo no canal. E isso eu acho que é do coração de cada um que sente, né? Se você sente que deve estar inscrito no meu canal para receber esses conteúdos maravilhosos que eu tô trazendo, se inscreva. Isso vai me ajudar muito. Então hoje eu trago aqui para vocês 5 exercícios para vocês continuarem praticando a lei da atração. Quando você entender que todo o seu pensamento, toda a sua energia, a sua egrégora espiritual vai ajudar muito na sua cocriação através da lei da atração, as coisas começam a se encaixar, você começa a cocriar a sua realidade. Você fazer uma pergunta, Aline, mas a lei da atração não funciona para mim. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A lei da atração funciona para todos, seja para o bem ou para o mal, para o negativo ou para o positivo. Mas isso vai muito depender como você está vivendo o seu dia a dia com os seus pensamentos e atitudes. Quando você entender que a lei da atração não funciona para você porque você não consegue transmutar seus pensamentos do negativo para o positivo, você vai ter uma expansão da sua visão, da sua consciência e você começa a ajustar as tuas frequências. Porque não adianta nós querermos co-criar uma realidade que você quer, mas que não está aqui e nem aqui. Porque lei da atração é pensamento aliado com sentimento. Então, quando você começar a entender que isso é possível, você vai começar a mudar as suas atitudes. A melhor coisa que você tem para fazer quando você quer realmente mudar a sua situação, seja ela financeira, amorosa, você quer sair de uma situação que você não quer mais viver essa história, porque você se sente frustrado, você se sente derrotado, triste, com depressão. Eu vou contar para vocês que eu fui uma pessoa que eu tive 27 anos da minha vida de depressão. Sim, 27 anos chorando, 27 anos triste, mas vou dizer para vocês, mais da metade da minha vida eu perdi por causa de uma depressão. Depois, já ali nos últimos anos que eu já estava desanimada com tudo, desistindo de viver, eu tive uma doença nos meus pés. Essa doença, ela me impossibilitou por quase 3 anos. Eu não conseguia caminhar, eu não conseguia fazer exercício, não tinha como, porque a dor era muito grande. Era uma doença que se chamava esporão e fascite plantar. Então isso aí para mim foi assim o maior limite de toda a minha existência. E quando eu vi que isso era um limite para minha vida e que as coisas só poderiam piorar, que eu ainda estava numa fase da minha vida que eu podia aproveitar muito, eu resolvi mudar. E começando pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes, pela mudança de comportamento, primeira coisa, o palavreado. As nossas palavras são os nossos maiores co-criadores. Então eu mudei primeiro a minha linguagem, depois comecei a corrigir os meus pensamentos. E essa correção de pensamento não é de um dia para outro. Você precisa corrigir todos os dias o seu pensamento. Você precisa transmutar o seu negativismo pelo pensamento positivo e pelo que você quer. Ah, Aline, mas hoje está um dia difícil para mim, não consigo. Então vai aí.
A primeira dica que eu vou deixar aqui para vocês, ela é essencial para que você consiga entender e mudar a sua realidade. Primeiro, você precisa tirar um tempo para você. Ah, Lene, mas é muito difícil, eu não tenho. Enquanto você tiver esse pensamento, você não vai cocriar, você não vai mudar a sua realidade. Porque esse um tempinho para você é você se retirar em um canto, seja no quarto, ou seja num jardim, ou seja numa praça, ou para quem mora no litoral e para a beira da praia, e refletir sobre o seu dia a dia, sobre os seus momentos. Que palavreado você está usando, quais são os seus pensamentos e quais são suas atitudes e com quem você anda. Quando você tirar esse tempinho para você meditar sobre tudo que está acontecendo e desligar a sua mente da sua realidade de terceira dimensão, você vai conseguir levar o teu pensamento para uma quinta dimensão. O que é dimensão, Lene? Para você que está começando na lei da atração, eu aconselho você estudar sobre espiritualidade e não sobre religiosidade. E tentar entender o que são dimensões. Quando você conseguir entender as dimensões, você vai entender sobre a espiritualidade. Dimensão é a terceira dimensão, é o que a gente vive aqui no planeta Terra. Nós estamos em uma dimensão que nós vivemos como temporariamente humanos. Uma quinta dimensão é onde você consegue elevar a sua mente e a sua mentalidade para um outro estado de consciência onde você consegue se entrelaçar ou se coligar com a sua espiritualidade, com a sua centelha divina ou com o seu, como vocês querem dizer, com Deus, com o todo, substância amorfa, não interessa. Interessa que você tenha a consciência que nós temos um único ser de consciência que rege todo o universo, que eu chamo de minha centelha divina. Quando você entender isso, você vai perceber que você começa a mudar automaticamente as suas atitudes, os seus pensamentos e o seu palavreado. Por quê? Quando nós entendemos isso, nós já estamos com a nossa consciência elevada, que a palavra tem poder e as atitudes criam a nossa realidade. Nesse momento que você está meditando, você eleva o seu pensamento para uma vibração muito alta. E você consegue cessar, calar a sua mente. E quando você consegue calar a sua mente, você consegue se conectar com o seu corpo e com a sua mente. Então isso é fantástico, porque são coisinhas pequenas do dia a dia que começam a fazer uma diferença enorme na nossa vida como seres humanos. Nos estudos que nos eleva a ter esse entendimento, diz que os grandes mestres, até mesmo Jesus Cristo, que foi um grande filósofo, foi um grande quântico, Jesus Cristo ia para as montanhas, ele ia meditar, ele ia acessar a sua mente. E quando esses grandes filósofos, esses grandes estudiosos e que deixaram histórias no mundo, eles conseguiram cocriar a sua história através da meditação, do silêncio mental. Porque ali, quando você cessa a mente, você consegue entender que você consegue ter uma explosão de pensamento. Às vezes é na hora, às vezes é durante o dia ou durante a noite você acorda com aquele pensamento, é algo que não tem como explicar. São os insights de Deus, são os WhatsApp de Deus que a gente começa a entender. Então, a meditação é a primeira dica que eu deixo aqui para vocês. A segunda dica. Essa segunda dica é muito interessante. Por quê? Porque
vai apalpar, você vai sentir, você vai olhar e você vai dizer, nossa, eu sou capaz. Então, quando nós temos algo escrito à mão, se torna mais real para nós cocriarmos. Eu vou dar a dica para vocês escreverem os sonhos de vocês. Pega um cartãozinho duro de papel, seja o que for, uma cartolina, escreva um bilhetinho com os maiores sonhos de você. Seja 2, 3, 4, 5, escreva ali. Seria bom você pegar esse papel e plastificar para não estragar. Guarde esse papelzinho, esse bilhete com você na sua carteira, na sua bolsa, no seu bolso. E durante o dia, quando você for pegar alguma coisa, você vai olhar esse bilhete. E isso vai fazer com que você faça o seu subconsciente entender que aquilo ali é real. Você sabe que vai acontecer. Então essa dica é fantástica. Faz ela. Você pode fazer até 2 bilhetinhos iguais. Deixa um na bolsa, na carteira e deixa um na beirada da sua cama ou no seu escritório, em cima da sua mesa. Cada vez que vocês forem fazer alguma coisa, vocês vão olhar e vão lembrar. Eu tô para realizar um grande sonho meu. E não falo, não comento com ninguém, mas eu fiz essa semana, peguei ali, é o que vai se realizar próximo. Eu escrevi um bilhetinho bem fininho, mas escrevi, ó. Esse bilhetinho aqui, eu escrevi nele e deixo em cima da minha mesa aqui do trabalho. Quando eu sento, ligo o computador, já dou uma olhada. Durante o dia eu dou mais uma olhada. Isso vai fazendo com que o seu subconsciente entenda que aquilo ali já está realizado. Essa segunda dica é fantástica, gente. A terceira dica. Tire um tempo, não é aquele tempo de meditação, um tempo para você ler, estudar e entender sobre a lei da atração. Quando você começar a buscar esses materiais e tirar 10, 15 minutos por dia sobre você entender o que é a lei da atração, a tua capacidade de sentimento começa a expandir e você começa a ter os teus primeiros insights do que é a lei da atração, porque muita gente acha que só pensar vai acontecer e não é verdade. É o pensamento alinhado das palavras e do sentimento. Então, quando você entender que o seu pensamento, suas palavras, seus sentimentos é o que cocriam, começa as coisas a se tornar mais fácil. Eu sempre vou dizer que eu fui uma pessoa assim que eu demorei muito para mim entender. Foram 14 anos, quase 15 anos que eu estudo sobre a lei da atração e o poder da mente. Mas que eu me aprofundei mesmo vai fazer 5 anos. Já faz 5 anos. Que eu comecei a se mergulhar de cabeça, estudar, pesquisar, escrever, pôr em rascunho. Porque daí eu fui entender que o meu sentimento era aliado às minhas palavras e aos meus pensamentos. Quando você mudar tuas palavras, teu pensamento começa a mudar e teu sentimento também. Então essa é a terceira. Aonde encontrar? Você hoje tem milhares de assuntos na internet, livros, documentários, blogs, que você pode buscar gratuitamente para você começar a entender. Quando você começar a entender, você vai querer comprar o seu próprio material, porque esse material nas mãos, ele é ouro em pó. Eu sempre vou dizer, eu tenho meus livros, tenho tudo aqui atrás, tenho bastante coisa guardada ainda. Então, para mim, isso são relíquias onde eu comecei a entender realmente quem eu era. Outra dica que eu vou deixar aqui para vocês, que é a quarta dica. Estimule seus pensamentos antes de dormir e depois, e quando você acorda pela manhã. Por quê? Porque nosso subconsciente, ele descansou durante a manhã, ele está descansado para receber as primeiras informações. Então, quando você joga ali, que você acorda e começa a pensar, pensa nos seus sonhos. Porque isso é algo que ele vai registrar ali na hora e isso vai ser uma informação, vamos dizer, limpa, quente para seu subconsciente.
E antes de dormir por quê? Porque você começa a acalmar o seu subconsciente, ele entra em onda tetra e começa a armazenar os sentimentos ali que você está pensando naquele momento. Então, quando você consegue mudar esse momento do seu sono, então você começa a criar e é mais rápido para você vir realizar os seus projetos e os seus sonhos. Quinta e última dica de exercício para você. Guarde seus sonhos e metas para você. Não conte para ninguém. Porque quando você está nesse caminho, as primeiras pessoas a duvidarem de você são as pessoas que estão ao seu redor. E mesmo elas não tendo consciência do que elas falam e pensam sobre os teus sonhos, sobre o que você está buscando, elas vão emitir uma energia negativa. E isso vai atrapalhar as frequências energéticas dos teus sonhos. Então, a primeira coisa, cala a boca, cale a mente e fique para você. Seus sonhos, projetos para realizar. As pessoas, elas não fazem por mal, mas infelizmente na hora que elas emitem aquele pensamento, até mesmo falar, você não tem nada que fazer para buscar a lei da atração, enfim, tantas as coisas que eu já escutei, então é melhor calar-se, né? Ficar para você ali, pôr no papel e só falar para as pessoas que estão ao seu redor ou mostrar quando estiver acontecendo. Eu levei muito tempo para ter coragem de estar aqui na frente de uma câmera falando para vocês, porque eu tinha medo de julgamentos. E quando eu percebi que ninguém vinha pagar minhas contas, ninguém vinha me ajudar quando eu estava doente e ninguém paga nada para mim hoje não me importa, porque os primeiros vídeos que eu fiz, gente, vocês não vão acreditar. Eu tive muitas críticas, principalmente das pessoas que conviviam comigo. É porque você fala errado, porque você não... E eu parei por 1 ano e meio por causa de críticas. E hoje eu percebo o erro que eu cometi, porque essas pessoas não vieram pagar meu aluguel, não vieram pagar meus boletos e não me dão de comer. E hoje eu não me interessa se você que tá aqui para me criticar, não vale a pena você estar inscrito no meu canal ou seguir os meus conteúdos. Porque o que eu trago aqui são para pessoas que querem ter expansão de consciência e querem crescer na vida. Eu não trago um português perfeito porque eu não sou professora de português e nenhum expert em português. Eu não trago uma filosofia, não sou filósofa. Então eu trago aqui para vocês a minha experiência de vida, o que eu tive, o que eu fiz para superar. Porque para superar uma depressão de 27 anos sozinha, precisa ser muito forte. Ficar 3 anos sem caminhar, uma pessoa elétrica como eu sou, eu não gosto de ficar parada. Amava caminhar e correr na praia. E ter que parar, engordar 15, 16 quilos em 6 meses por causa do corticoide não foi fácil. E eu só recebia crítica ao meu redor, porque você está engordando porque você não faz isso, você está engordando porque você come. Então isso me fazia mal e cada vez eu fui mais profundo. Então quando eu escolhi estar sozinha, eu digo estar sozinha. É eu me aprofundar com eu mesmo e mesmo na hora que eu tenho nós que buscamos o desenvolvimento pessoal, nós também temos problemas e temos momentos difíceis. Aquele que prega só felicidade e alegria está mentindo. Essa semana uma seguidora minha me perguntou: ô Lene, mas então não vale a pena você ficar sofrendo, buscando se você tem que passar por esse caminho. Não existe você se autodescobrir sem você sofrer. Por quê? Você vai ter que buscar o teu passado, as contas com o teu passado, sarar tuas feridas emocionais e libertar a tua alma. E para isso não é fácil. Primeiro você vai ter que entender, saber o caminho e depois ir buscar. E ninguém está apto e ninguém está disposto para principalmente mexer na ferida, lá no pus e tirar toda aquela sujeira que tem ali dentro para cicatrizar e você recomeçar uma nova jornada. Gente, esse vídeo ficou um pouco longo, não era para ficar tão longo, mas eu tô aqui, ó, imensamente grata por você estar aqui comigo.
E vai ter mais vídeo até o final do mês de agosto. Vou estar falando desse assunto. Eu já pedi para vocês, deixem dicas, perguntas para mim trazer, que fica mais fácil para mim fazer os vídeos para vocês. Gratidão por você estar aqui. Um grande abraço carinhoso e até o próximo vídeo.